Paz do Senhor. Quero trazer uma mensagem maravilhosa para você nessa noite. Se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo está dizendo que para que nós venhamos a experimentar as bênçãos de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, nós devemos nos transformar, renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento. Você entende? E também lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz: Porque como imaginou em sua alma, assim é. Você entende? Porque como imaginou em sua alma, assim é. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé é uma certeza, é uma convicção. Então, juntando todos esses versículos bíblicos, existe em nós, talvez você se pergunte: por que eu tenho ido na igreja, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho seguido a igreja, a palavra, e não tem mudado a minha vida? Por que não tem acontecido nada? Talvez você fique até chateado com Deus, talvez você até fique descrente, perca um pouco a fé, né? Talvez você esteja assim, perca a fé. Eu faço de tudo, mas parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda, eu vivo desanimado, sabe? Eu não vejo resultado. Eu vou responder isso para você, eu vou ajudar você. Desde os 0 aos 12 anos, mais ou menos, nós aprendemos coisas com nossos pais, crenças chamadas limitantes, coisas que aprendemos com nossos pais, que eles aprenderam com os pais deles, né, com os nossos avós, que aprenderam com nossos bisavós, assim vai voltando. Mas são crenças que nós não questionamos, crenças enraizadas em nós, que se transformam em certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de crença limitante. A menina chega até a mãe dela e fala: Mãe, por que necessariamente a senhora corta a cauda do peixe e a cabeça para fritar? E a mãe diz: Eu aprendi com a sua avó. A filha fica curiosa, chega até a avó e fala: Vó, por que necessariamente tem que cortar a cauda do peixe e a cabeça para fritar? E a avó fala: Filha, minha neta, né? Seria difícil eu fritar o peixe inteiro, porque a frigideira é pequena. Então, não que a avó tinha ensinado para a filha dela aquilo, mas a filha olhou e por seguir, enxergar a mãe como uma autoridade, começou a seguir daquele jeito, sem questionar. E muitas vezes você tem crenças limitantes na sua vida. Você tem crença limitante que limita você. Por exemplo, muitas pessoas falam que dinheiro é sujo, que dinheiro corrompe, que dinheiro é mau. Então, quem disse isso? Quem disse isso? Então acaba sendo uma crença limitante. Por isso essa pessoa nunca vai ter uma vida financeira abençoada, jamais, enquanto ela não transformar a sua mente, renovar a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da sua mente. Tem que renovar a mente. E também, por exemplo, tem pessoas que acreditam que doença vem de Deus. Eu acho que Deus prova com doença. Talvez você que está me ouvindo acredite nisso. Quem disse isso?
Então, são crenças limitantes, que não deixam você prosseguir e tomar posse das coisas de Deus. Está lá no interior seu, está lá dentro, está enraizado. Por isso o apóstolo Paulo falou da necessidade de nós transformarmos pela renovação da sua mente. Então, porque quando você lê a Bíblia e você acredita que é a palavra de Deus, e o que está escrito, aí você lê aqui uma coisa boa, e aí você vai na igreja e você começa a não entender por que não está dando certo, por que não está funcionando, porque o seu eu interior que aprendeu lá atrás, é ele que comanda. São crenças que estão ali que precisam ser transformadas, que precisam ser modificadas. Você sabia disso? Você conscientemente, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é infalível, mas no subconsciente seu tem crenças enraizadas que precisam ser aniquiladas. Por isso que a Bíblia diz que as nossas armas, as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza que está dentro de você, que você precisa eliminar. Você já ouviu falar que nós usamos apenas 5% do cérebro? É verdade. O que esse 5% faz? Quando você levanta de manhã, escova o dente, coloca o sapato, quando você vai para o trabalho, esse 5%, esse é o 5%. Os 95% é tudo que nós estamos enraizados lá dentro, que ainda não foi mexido, que comanda a nossa vida, que governa a nossa vida. A sua vida será igual a dos seus pais, porque você aprendeu o padrão deles. Mas quando você se transformar, renovando o seu entendimento, por exemplo, tem pessoas que sofrem no casamento e falam: nunca mais vou casar. Casamento é uma instituição falida. Ele gerou uma crença limitante. Quem disse que é instituição falida? Para ele é, porque ele decretou isso. Ah, casamento nunca dá certo. Não, tem casamento que dá certo e casamento que não dá certo. Então você tem que abrir mais uma porta. Entende o que eu quero dizer? Na vida você abre mais uma porta. Sempre tem que abrir mais uma porta. Ah, homem ou mulher nenhuma presta. Não, tem homem que presta e que não presta, tem mulher que presta e tem mulher que não presta. Então você não pode limitar a crença. Por exemplo, Jesus Cristo levou nossas dores e enfermidades e ponto final. Isso é uma crença que não é limitante, porque você não deu espaço para o lado negativo. Você não deu espaço. Ah, não, de vez em quando Deus dá uma testadinha na pessoa para ela ficar doente. Não. Talvez você acredite nisso. Eu não. Então, você tem que se limpar primeiro, transformar-vos pela renovação do seu entendimento. Porque como imagina em sua alma, assim está lá dentro. A imagem sua, a imagem do seu ser já está printada aqui dentro de você. Então, se esta imaginação está te atrapalhando, está te limitando, é momento de você modificar tudo isso. Modificar, tá? É por isso que muitas vezes você faz coisas na igreja. Tem igreja que faz até sacrifício e não resolve nada. Por quê? Porque não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é você transformar-vos, renovando o seu entendimento. Quando você renovar, aí sim, com certeza, a sua vida, naquele momento já vai mudar. Naquele momento já vai mudar. Talvez você foi traumatizado no passado, sofreu traumas. Até no casamento, como eu falei, traumas, nunca mais vou casar, não quero saber de ninguém. Trauma, não confio em ninguém. Tudo isso são resultados, efeitos de uma causa, tá? De uma causa. Então, quando você se limpar através da palavra de Deus, mas como que eu faço isso? Aí que tá. Aí que tá. Aqui na Igreja Filhos da Fé nós sabemos como fazer, né?
Porque muitas das vezes a religião estraga a pessoa. Por que estraga? Porque espiritualiza tudo. Espiritualiza tudo, e não é bem assim. E nós temos aqui métodos para trabalhar e modificar esse seu emocional. Modificar o seu emocional. Modificar seus traumas que você sofreu, que você carrega, uma mágoa. Tem crente, a maioria não consegue perdoar. Eu consigo fazer você perdoar. Eu tenho um método que faz você perdoar a pessoa. Sabe por que perdoar? Porque você merece ser feliz. Você merece ter uma nova vida. Porque você pode, porque você consegue. Tá? Então nós aqui vamos ajudar você. Você deve sair dessa sua zona de conforto. Porque através da Bíblia, através da metodologia nossa, você vai eliminar esse trauma, você vai ressignificar suas crenças. Não estou falando de Deus. Deus, nós cremos nele, sim. Louvado seja o seu santo nome. Estou falando de crenças, como eu falei. Por exemplo, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Quem disse isso para você? O meu destino é pobre. Aonde está? Aonde tem essa base? Aonde está isso? Entende? São crenças limitantes que você não questiona. Que você não questiona. E você deveria questionar. Então, que eu possa ter ajudado você. Que Deus te abençoe. E se você precisa de minha ajuda, entre em contato comigo. Tá bom? Entre em contato. Você pode até ligar para mim, o telefone é 011 99575 5082. Que Deus te abençoe e que você mude, em nome de Jesus Cristo.